podcast, Malu Perini, minha digníssima esposa. Olá, pessoal, sejam bem-vindos. E qual o tema hoje, Boludinho, do podcast? Hoje a gente vai falar sobre alimentação, desempenho... Eu ia falar desempenho. Desempenho sexual, não. Desempenho mesmo, assim. Tem a ver também, né? Também, podemos falar Acaba disso mexendo. também, PD. Claro, tudo. Por que não? Bora. Um pouco de tudo. Então, alimentação, produtividade, Isso. né? O Malu puxou pra esse lado do desempenho, sempre Não, mas- querendo fazer um merchan. patrocínio víbreo aqui. Claro. Mas o tema de hoje é falar sobre alimentação, cuidados com a saúde, como que isso influencia também em questão de produtividade, trabalho. E para isso trouxemos aqui Patrícia Davidson, nutricionista com 20 anos de experiência, especialista em nutrição funcional, foi a primeira nutricionista funcional do Rio de Janeiro e uma das 20 primeiras do Brasil, possui mais de 40 mil clientes e alunos online, é autora do livro Dieta dos Casais e coautora de livros técnicos como Nutrição Clínica Funcional. Patrícia, seja bem-vinda, muito obrigado pela Obrigada. presença. Muito obrigada pela Muito bom presença. estar aqui. Estamos ansiosos. Quero saber o que comeram hoje os dois. Já começa, Patrícia, né? então foi ótimo gravar contigo. Ou o que não comeram O que hoje. não, o que não comeram. Pra quem não Gente, sabe, Patrícia é nossa nutricionista. Também. Isso. Então, tô aqui, ó, também de vigia. Pois é, a gente tá gravando agora, são 4 horas, né? Assim que a gente chegou, perguntaram, quer um café? Eu aceitei, a Malu falou, quero. A Patrícia olhou pra Malu assim já, né? Malu, não quero mais deixa não. quieto, deixa Não, quieto. já já passou de passou o 2 da horário. tarde. Aí tô aqui só na água mesmo, né? Pra poder manter a linha. Mas eu vou começar com uma pergunta que talvez poucas pessoas tenham pensado. Você é nutricionista, uma pessoa que tem que ensinar para as outras como é que você consegue uma nutrição adequada. Isso não é um pouco antinatural se a gente for pensar que comer é algo que a gente faz desde sempre, né? Por que essa necessidade? Porque as pessoas não têm parâmetro nenhum, né? Vamos combinar, Exatamente, né? é fato. Então, pra uns é normal o quê? Você acordar, comer pão francês, margarina, tomar café com leite. Pra outros é normal, de repente, você comer bolo de manhã, sobra de pizza do dia anterior, sei lá, né? Então, as pessoas não têm o parâmetro do que é certo e o que é errado. Às vezes, elas foram adquirindo um hábito que já ficou lá pra trás todo errado e ela vai seguindo aquilo porque não tem nem informação do que seria o certo, né? Então, a gente tem que achar esses parâmetros. E para cada pessoa existe um caminho. E é esse que é o papel do nutricionista, eu acho, que é achar para cada tipo de pessoa qual que é a melhor vibe da dieta dela, da alimentação dela. Será que é acordar e comer logo em seguida? Será que é acordar e esperar um pouquinho? Será que é comer até muito tarde da noite? Será que é parar de comer mais cedo? Será que é comer mais carboidrato, menos carboidrato? E tudo depende também do objetivo que você quer, né? Se você quer emagrecer, se você quer ganhar massa magra, se você quer melhorar seu empenho na atividade física, se você quer, de repente, sei lá, raciocinar melhor, melhorar tua libido, dormir. Aí a gente vai usando caminhos diferentes, né? Exato. Eu acho que principalmente as pessoas perderam totalmente a noção do que é comida de verdade, porque a gente foi introduzindo no dia a dia um monte de industrializados, processados, e isso foi se tornando tão natural, né? Porque as pessoas passaram a comer isso de forma natural mesmo, né? Como se fosse algo comum, normal. Tem até o episódio do meu irmão, lembra? Eu tenho 2 irmãos mais novos, né? Um deles, que é por parte de mãe, do Rio de Janeiro uma vez, a professora, quando ele era bem pequenininho, falou pra ele que o leite vinha da vaca. E ele falou, não, vem do mercado. Não, vem da caixa, Vem ele da falou. caixinha. Vem da Vem caixa. da caixa. E deu um trabalho pra convencer ele que não, o leite vem da vaca. Ele falou, não, está aqui no mercado. Vem da caixa. Vou perguntar pra minha mãe. Aí perguntou pra mãe dele. Cara, e às vezes a gente tá tão longe desse universo, né? Eu lido com um público no consultório que às vezes já tá bem longe dos industrializados, já sabe o que é uma alimentação mais natural, sem tanta coisa refinada, sem tanta coisa colorida. Quando eu fui fazer um lançamento de um curso ano passado, e eu fiz um desafio para as pessoas tirarem da geladeira e da despensa os alimentos industrializados. Tudo que fosse colorido, embalado, fechado e tal. Era mesas desse tamanho. Dentro de casa. Então as pessoas ainda estão exagerando bastante nisso. E muito dessa pegada também vem do diet light, do zero, né? Que as pessoas ainda acham que para emagrecer é ali o foco, precisa disso, né? Quando na verdade a gente sabe que isso tá te distanciando disso aí. Tentando pegar um pouco pelo começo, porque você falou, hoje as pessoas perdem a mão. O cara acorda, come bolo, ele come pão francês. Só que isso são benefícios de uma era moderna. Durante a maior parte da história da humanidade, Não foi assim. a natureza nos provia com alguma coisa muito de vez em quando. A escassez era a realidade para grande parte das pessoas, então você comia uma hora e não saberia quando teria comida novamente. E você não tinha essa opção de um alimento que não estragava, ou de comer, sei lá, frutas o ano todo.
O Yuval Harari, inclusive aparece um documentário que a gente fez na Finclass, ele tem aquele livro Sapiens, que é bem interessante, e tem uma hora que ele chega na Revolução Agrícola, se eu não me engano, há 10 mil anos atrás. E ele até brinca que não foi a gente que domesticou o trigo, foi o trigo que nos domesticou. Muito Porque bom. depois que a gente teve contato com ele, era uma planta como qualquer outra, a gente começou a plantar por todo mundo, é uma das culturas que a gente pode falar em termos de, se a gente for colocar como sucesso... Mais presentes. Exatamente, a presença no globo é uma das mais presentes, uma das mais bem-sucedidas. O que isso implicou pra gente em termos de mudança de hábito alimentar, na sua opinião? E trouxe benefícios, malefícios, o balanço geral no final? Eu acho que bem mais malefícios do que positividade, né? Tanto é que a gente vai voltando o quê? Para essa era dessa alimentação, mais o quê? Mais rústica, mais voltado para as raízes, aquilo que você consegue plantar, colher, aquilo que você vai comprar da estação e não aquilo que vai dar o ano inteiro. Carnes magras, ou até carnes mais gordurosas, mas carnes de verdade, né? Não embutido, alimento processado. Você vai usar uma fonte de gordura boa, né? Uma gordura que vem do coco, uma gordura que vem do azeite. Você não vai buscar aqueles óleos refinados que foram vindo com o tempo, né? Lá atrás, o homem coletor-caçador, né? Daquela época lá do Paleolítico, por isso que a gente fala muito de dieta paleolítica, dieta paleo, dieta do homem das cavernas. Vocês já devem ter ouvido falar sobre isso, né? Porque vocês são bem estudiosos do assunto, letrados no assunto nutrição. Então, hoje em dia, tem muita gente buscando por esse tipo de alimentação, porque justamente remete a uma época onde as pessoas não tinham as doenças crônicas que elas têm hoje, né? Com o advento aí da melhoria da agricultura, com a migração das pessoas, né, para as cidades, com a revolução industrial, tudo isso foi mudando a necessidade das pessoas de fabricar alimento de maneira muito rápida para alimentar essa população, né? E aí que começou-se a utilizar muitas técnicas industriais e que hoje estão presentes até agora. Só que o que foi acontecendo? À medida que isso foi acontecendo, a gente foi também adoecendo. E por isso que as pessoas estão sentindo tanta necessidade para resgatar esse lado mais rústico de se alimentar, né? Mais baseado em alimentos de verdade. E não são só alimentos de verdade, são alimentos que, de fato, tinham relação com essa época, onde o homem não tinha as doenças de hoje em que dia. tem hoje. Diabetes, colesterol, gordura no fígado, obesidade, essas coisas todas não eram prevalentes naquela época. E foram ficando à medida que os alimentos foram ficando mais industrializados. Acho que hoje, mais da metade da população tem algum obesidade. Tipo de doença metabólica, né? É lógico que a gente também não pode falar, na época, do Paleolítico, Porque não tinha diabetes, porque não tinha diagnóstico, Não tinha né? diagnóstico. Mas em termos, assim, de questão... Vamos colocar até de males da humanidade. Pegando até a ideia do Harari. Ele falava que os 3 grandes males eram fome, pestes e guerra. Ele falava como que a gente está superando isso. Ele escreveu antes da pandemia, né? De toda maneira. Então, a peste voltou. Mas ele dizia que agora, apesar da gente ter até algumas guerras em alguns pontos, e extremamente letais, com muita morte de civis, ele fala que a sociedade como um todo está menos violenta e que a fome, que era um grande problema, está sendo superada porque a prova disso é que você já tem mais gente morrendo em de decorrência... De obesidade, doenças relativas à obesidade do que a fome. O excesso de alimentação, digamos assim, né, principalmente de coisas ruins, em comparação com quem morre de inanição. E vocês já falaram, pelo menos cada uma das vezes aqui, sobre comida de verdade. O que seria essa comida de verdade? Porque se tem uma de verdade, tem uma de mentira. Pois é. Como é que é essa distinção? Essa coisa da comida de verdade é um termo que até eu uso bastante, né? Que é a gente poder usar mais alimentos presentes no supermercado, na parte de hortifruti ali, das coisas frescas, do que propriamente coisas embaladas, né? Seguindo aquela máxima, descasque mais, desembale menos, né? E só que eu não acho que é só isso, não. Porque também tem muita gente comendo comida de verdade. Comer trigo é comida de verdade, mas o trigo veio o quê? Tá processado, a farinha é branca, foi refinado. Todo pulverizado do principal agrotóxico que destrói o teu corpo inteiro, teve engenharia genética. Então, quer dizer, que tipo de alimento de verdade é esse feito com trigo? Ele já deixou de ser de verdade também, né? Então, pode ser um elemento da natureza, mas dependendo da forma que há o tratamento desse alimento, você também pode não ter um resultado positivo na tua saúde. Então, essa coisa de alimento de verdade, né, é um pouco relativa. Então, eu acho que é uma ideia das pessoas poderem se guiar mais do tipo, melhor ser natural do que ser industrializado, envasado, colorido, artificialmente, cheio de adoçante, que não é uma coisa que as pessoas devem consumir. Mas, ao mesmo tempo, elas precisam também avaliar de onde que está vindo esse alimento e qual é a forma de manuseio dele, né?
Se é uma farinha branca, se é uma farinha integral, se ela pode fugir da farinha de trigo, que é uma coisa que não existia naquela época. Né? A dieta paleo, por exemplo, pegando esse gancho do que a gente já estava falando, não tinha laticínio, não tinha trigo, não tinha grãos que a gente come pra caramba hoje, arroz, feijão. Então, arroz e feijão são comidas de verdade, certo? Exato. É porque o grão em si, ele também é uma produção industrial humana, né? Você vê, não dá pra produzir em grande escala, assim. Não ia ter uma plantação de arroz Nossa, achei aqui. e trigo 50 no meio da hectares mata. de trigo. Não existe isso, não dessa forma. Então, de fato, ele também não é tão natural, assim, se a gente for pensar. Por isso que só pensar no comida de verdade, às vezes, não te leva pra melhor alimentação que você pode ter. Claro que comer, gente, arroz e feijão é muito melhor do que você, sei lá, tá comendo pizza e hambúrguer, tá? Não é isso. A gente tá falando, se a gente quiser refinar mais ainda, né? Pode ser que comer grãos todos os dias, em grande quantidade, como é o nosso hábito brasileiro, talvez não seja a melhor coisa. O melhor é a gente ter variedade. Então, um dia você tá comendo batata doce, no outro dia você tá comendo, sei lá, cenoura, no outro dia você tá comendo arroz integral, no outro dia você tá comendo, sei lá, cará, inhame, sei lá como é que chama aqui, mandioquinha, né? Cada lugar é um de jeito. um jeito. Então, ter esse rodízio, né? Quer comer laticínio, mas não todos os dias, não precisa, porque isso não é o que a gente fazia lá atrás. E quanto mais eu acredito que a gente resgatar essa alimentação lá de trás, maior a tendência a gente fugir do adoecimento. O que você mais vê, assim, em termos clínicos, quando as pessoas te procuram para passar numa consulta? Os principais problemas que vêm dessa questão da alimentação hoje? Tá puxado, hein? 20 anos. Eu acho que agora, pós-pandemia, sem dúvida, doenças emocionais, né? Depressão, ansiedade, compulsão. Aumentou muito. E alcoolismo também, né? O alcoólatra disfarçado. Que foi aquela Nossa, galera isso me surpreendeu. que bebeu muito na pandemia, todos os dias. Nossa. Tipo, alguém Mas se eu não cheguei com essa queixa lá, não. Alguém se identificando aí, gente. Não. Ah, a Malu, ela controlou. Ela começou a fumar e parou a vontade de beber. Foi bem legal. E gente, assim, de boa, tomando uma garrafa de vinho todo dia, durante, sei lá, 7 meses, 8 meses, e achando que tá tudo bem. E alcoolismo em mulher é muito mais fácil de acontecer, tem relação com o tecido de gordura da mulher, que o álcool fica armazenado, então ele é muito mais, acaba sendo mas muito mais... falando sério agora, né, já que você puxou esse assunto, eu realmente bebi mais na quarentena, eu não costumo beber, não é uma coisa que eu faço. Bem no comecinho. A gente bebe, sei lá, 2, 3 vezes no mês, socialmente, Super geralmente, pouco, quando a gente né? vai. Bem abaixo do que eu costumo ver. Exato, é muito pouco. E durante a quarentena, como não tinha o que fazer, teoricamente, né? Porque a gente sempre trabalhou em casa, o que é um absurdo. A gente tava normal, a gente seguia no home office. A gente já como tava no home sempre office foi. muito antes de ser moda. Pois é. E aí a gente, do nada, vou começar a beber. Aí eu juro, eu bebia 2 vezes por semana. Então já é mais do que o dobro do que eu bebo hoje. E bebia, quando bebia, era eu e o Bruno, a gente bebia uma garrafa, às vezes 2. Então, e era engraçado, porque o pessoal gostava, né? A gente abria live, fazia, foi uma farra, inclusive, essa época. Mas, de fato, eu comecei aí eu engordei, pra quem não sabe. Claro. Quase 5 quilos durante a quarentena. Já emagreci tudo e mais. Mas, E muito disso foi cachaça. Então é isso que eu tô falando. E muito porque as pessoas não sabiam lidar com essa emoção toda nova, né? Como é que é ficar confinado, como é que é lidar com o filho em casa, com o marido dentro de casa. Quantas minhas clientes, né, falaram, gente, esse homem é um saco, né? Tipo, eu não sabia, tô casada com ele, sei lá, 15 anos. É a primeira vez que eu convivo com ele todos os dias. Até aumentou o número de divórcios. Com né? certeza.